de José Boto acertou a chegada do meia Bruno Xavier, chamado também de Bruninho por alguns, que estava no Corinthians e pertence ao Atlético de Minas Gerais. O jogador de 18 anos chega ao Flamengo por empréstimo com opção de compra de R$ 1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos e para fazer parte do Sub-20. O Corinthians até tentou comprar Bruno em definitivo, mas negociou uma redução do valor da opção de compra. Estava estabelecido que a opção de compra era de R$ 2 milhões. Porém, não teve acordo. Não teve acordo por quê? Porque o Atlético recebeu uma proposta do Flamengo e o Atlético preferiu fazer um negócio com o Flamengo e emprestar esse jogador ao Flamengo. E a negociação foi conduzida por José Boto, para vocês entenderem, porque hoje o Sub-20 está ligado diretamente ao departamento de futebol do elenco profissional. Então, tudo que acontece no Sub-20 é sob o comando de José Boto. É ele que está comandando toda a situação, tanto do Sub-20 quanto do elenco profissional. E do Sub-18 para baixo ainda está ligado a Carlos Noval, que é o dirigente ali, cabeça da categoria de base do Flamengo. Então é um jogador, pelo que eu procurei saber, que lá no Corinthians muita gente gostava, um jogador que tem características de quebrar a linha de passe, bons passes, faz a armação das jogadas, joga também de volante, chuta bem ao gol. Então é um jogador que foi muito elogiado por todos que acompanham a categoria de base. E lá no Atlético também eu tenho pessoas que trabalham lá, conheço pessoas que trabalham lá e todos elogiaram bastante o Bruno Xavier, todos falando que o Flamengo fez uma baita negociação, sobretudo por ser por empréstimo. Caso não dê certo, ele pode ser devolvido. E se der certo, o Flamengo faz um investimento de apenas R$ 1,5 milhão. Supondo que o Flamengo compre esse jogador por R$ 1,5 milhão e ele dê certo, na boa, só do Flamengo comprar esse jogador, ele já fica valorizado. O Flamengo já consegue vender esse jogador por um valor bem maior futuramente, sem sombra de dúvidas. Então, boa sorte ao Bruno Xavier, ou melhor, Bruninho para alguns, aqui com a camisa do Flamengo. E o Flamengo vai jogar com pet na camisa. Nação é mais um em campo. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira no Maracanã para enfrentar o Juventude com um reforço especial, a Nação. Na partida, o uniforme rubro-negro terá um pet exclusivo com a mensagem Nação é mais um em campo, em referência à campanha de lançamento do novo programa Sócio Torcedor. Uma homenagem ao maior protagonista da história do clube, sua torcida, diz aqui a nota oficial do Flamengo. E galera, o meu parceiro Flazoeiro, junto com o perfil Fla Base, publicou, e eu confirmei essa informação, o goleiro Cauã Santos perto de render valor milionário ao Flamengo. O goleiro Cauã Santos, lembra dele? Cara, é um bom goleiro, tá? Ele está atualmente no Eintracht Frankfurt, está prestes a alcançar as metas estabelecidas em sua negociação com o Flamengo. Faltam apenas 3 jogos para que o goleiro bata as metas e o rubro-negro ganhe 800 mil euros, que atualmente dá 5,5 milhões pela cotação de hoje, tá? E a negociação foi fechada em agosto de 2023, quando o Frankfurt pagou 800 mil euros ao Flamengo pela transferência do goleiro. Além disso, o clube alemão se comprometeu a pagar mais 800 mil euros se Cauã Santos alcançasse determinadas metas, incluindo 15 jogos como titular. Com apenas 3 jogos restantes para alcançar a meta, o Flamengo está prestes a embolsar o restante do valor da negociação e o Flamengo ainda tem 30% dos direitos econômicos desse atleta que está se destacando pela equipe alemã. É o que eu falo, galera. Categoria de base, muitas vezes, pode não fazer o Flamengo ganhar com o jogador chegando ao elenco profissional, mas financeiramente falando, colabora e muito. Tem vários jogadores que continuam rendendo boas granas ao Flamengo por conta de negociações feitas com percentual de direitos econômicos, valor de passe fixado através de metas. Então, se fizer uma boa negociação, e justiça seja feita, tá? A antiga gestão, falei aqui no meu vídeo anterior, o departamento de comunicação era horrível, para não falar uma outra palavra, era horrível, horrível. Mas questão de negociação, cara, eles dificilmente erravam. Sobretudo porque o Bruno Spindel, como diretor executivo, eu acho que errava em muitas coisas. Não vejo o Bruno Spindel sendo aquele cara cobrando jogador no dia a dia. Mas negociação, quando ele senta à mesa, o cara é muito bom, tanto para vender quanto para comprar. Então,
justiça seja feita, a antiga gestão fazia isso muito bem e agora está rendendo boa grana ao Flamengo. Agora vamos falar do assunto polêmico do dia. Parece que o torcedor do Flamengo, ele para e pensa, olha, o Flamengo está muito quieto, vamos causar uma polêmica aqui. De verdade, gente, o que o Everton Cebolinha falou, questão de interpretação. Vamos contextualizar. Everton Cebolinha entrou no jogo contra o Grêmio, é um jogador que já fez gol com a camisa do Flamengo contra o Grêmio, comemorou, a torcida do Grêmio até chiou, a torcida do Grêmio até reclamou. Ele é um cara que teve uma passagem maravilhosa pelo Grêmio, tem um carinho enorme no Grêmio, todo mundo sabe disso. Ele, após o jogo de domingo, entre Flamengo e Grêmio, ele deu uma entrevista na Zona Mista para a Rádio Imortal, que acompanha o dia a dia do Grêmio. E ele foi questionado sobre o desejo de um dia voltar ao Grêmio, para vestir a camisa, obviamente, do tricolor gaúcho. E ele falou, se passaram 5 anos, mas o amor e o carinho pelo clube continuam o mesmo. Desde o dia que eu saí, eu penso em voltar em um futuro bem próximo, quem sabe mais para frente. E aí, o jornalista da Rádio Imortal perguntou, o Grêmio já te procurou, já tentou te contratar anteriormente? Ele falou, fui procurado logo que cheguei ao Benfica, uns 6 meses depois, não tinha como eu sair, obviamente. Foi a única vez que eu fui procurado pelo Grêmio. Pronto. E aí eu estou vendo muitos torcedores nas redes sociais, sobretudo, reclamando dessa declaração, como se ele tivesse o desejo de deixar o Flamengo agora e ir para o Grêmio agora. Gente, isso aqui é uma questão de interpretação. Na boa, o Cebolinha é um cara que é bem quisto pra caramba, tem um carinho enorme no Grêmio. Qual é o problema de ele futuramente querer voltar ao Grêmio? De verdade. Isso quer dizer que ele quer ir agora? Não. Informação, ele não quer ir agora. Por exemplo, eu sei que ele é um cara que ama o Fortaleza, quer encerrar carreira no Fortaleza. Ele quer ir para o Fortaleza agora? Não. Então, gente, para que criar uma crise onde não tem? O Everton Cebolinha está feliz no Flamengo. Concordo com os torcedores que ele precisa render mais e ele sabe disso. Mas é uma questão de tempo, ele já mostrou o potencial dele, infelizmente, um jogador que sofreu com problemas físicos, inclusive foi vítima, entre aspas, do antigo departamento médico, porque fizeram um diagnóstico errado de uma lesão que ele teve. Isso acabou atrapalhando o retorno dele, que poderia ser mais rápido e demorou mais. Então, para que criar essa crise? Sim, eu estou saindo em defesa de Everton Cebolinha nesse momento, porque eu acho que ele não falou nada demais. Nada demais. O jogador tem um desejo de um dia voltar ao Grêmio. É agora? Não, ele está feliz no Flamengo. Ele tá. Agora, se o torcedor está insatisfeito com o Cebolinha e quer ver o Cebolinha fora do Flamengo, não é por conta dessa declaração. Aí vocês estão aproveitando a situação para dizer isso. Mas eu acho o Everton Cebolinha um jogador extremamente importante. Por que vocês não cobram o Michael para jogar como vocês cobram o Juninho, como vocês cobram o Cebolinha? Eu vejo um monte de gente passando pano para o Michael toda hora. E o Michael não está jogando absolutamente nada. E eu garanto a vocês que o salário dele é bem alto. O custo-benefício dele até o momento não vale a pena. Pelo menos é a minha visão, a minha concepção. Então, em relação ao Everton Cebolinha, eu acho que o torcedor está criando uma crise onde não tem, uma polêmica totalmente desnecessária. Dito isso, eu gosto de saber sua opinião também, torcedor.